Belão, boa noite. Júlia Boa Camacho, noite. da Botafogo TV, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho como você está se sentindo depois de ter essa primeira vitória à frente do time principal, né, do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E, claro, falar também da sua análise, do que você achou do jogo de hoje. A gente viu o Justino tendo uma oportunidade, foi bem demais no jogo. Aproveitar esses meninos que tem tanto, um pouquinho do Belão ali do Sub-20. Obrigada. Boa noite, Júlia. Estou extremamente feliz, né, pela vitória. Eu tenho dito bastante que a vitória ela vai conseguir trazer confiança para a gente. Eu estou no futebol há quase 20 anos e esse talvez seja um dos maiores aprendizados que eu tive na minha experiência toda. E então, a gente conseguir competir bem, acho que era importante para a partida de hoje. Acho que nós fizemos isso muito bem hoje. E a partir de competir, o resultado vem, um gol vem, e isso vai dando confiança para que a gente consiga cada vez mais jogar melhor. Do meu sentimento, eu estou extremamente feliz pela oportunidade que eu estou tendo aqui, né, nesse momento e de ver isso no Newton Santos um dia, porque já vivi várias vezes no Sub-20, como você comentou, e ter alguns meninos conosco acaba sendo especial, e podendo dar essa oportunidade para o Justino, que é o capitão do Sub-20, extremamente uma cereja do bolo, me deixa mais feliz ainda nessa questão. Aqui, professor Alan Santos, do BTB Esportes. Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse um pouco dessas partidas que o Botafogo fez nesse início de Brasileirão. Tomou 18 gols, né? É um número muito alto. O que você pode passar também para o próximo técnico do Botafogo, os ajustes que precisam ser feitos, principalmente nessa linha defensiva, para o Botafogo continuar performando também, dentro e fora de casa? Obrigado. Boa noite, Alan. Acho que os números estão aí, né, em relação a essa questão de sofrer gols, e é uma questão que eu tentei trabalhar bastante. Até falei na coletiva do último jogo, a minha ideia foi trabalhar uma consistência defensiva durante esse período, né? Então, eu não posso dizer algo em relação à falta de comprometimento. Eu acho que são questões de ajustes, e o que eu estou tentando fazer é trazer esse equilíbrio defensivo para esse momento, porque acho que não é que a equipe defende mal, mas eu acho que a falta de resultado vai gerando uma bola de neve que vai levando a isso, sabe? Então, é importante a gente conseguir manter uma consistência defensiva para conseguir dar um passo de cada vez, e acho que é esse ponto que eu estou tentando desenvolver nesses dias aqui. Belão, João Pedro Fragoso, do Globo, parabéns pela primeira vitória como treinador, que seja a primeira de muitas aí na sua carreira. Obrigado, João. Você, como treinador já experiente no contexto das divisões de base, já que no Botafogo você participou do Sub-17, agora, depois do Sub-20, agora você está 2 jogos no profissional, eu queria te perguntar quais as principais diferenças que você enxergou dentro do seu contexto de trabalho, tanto na questão do dia a dia com os jogadores, mas principalmente na questão daquele jogo de xadrez tático ali com os treinadores adversários, sabe? Tanto no modelo de jogo antes da bola rolar, mas principalmente durante o jogo. Você viu o que o treinador faz, tenta responder, tenta se antecipar. Quais foram as principais diferenças no nível desses enfrentamentos? Obrigado. João, obrigado, primeiramente, boa noite. Nesses meus 19 anos de carreira, eu já trabalhei com profissional algumas vezes. Então, eu já flutuei base, profissional, um tempo profissional, depois voltei para base, depois profissional de novo, e voltei. Então, eu tive essa flutuação e eu já pude experimentar isso diversas vezes, né? Eu acho que o que o Botafogo me traz de experiência hoje é trabalhar com muitos jogadores de nível internacional, né? Que acho que é o que a nossa equipe tem, muitos jogadores de nível de seleções nacionais, jogadores com rodagem mundialmente, né? No meu clube anterior eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fernandinho, que tinha sido já capitão do City, por exemplo. Então, e eu tento trazer muito essa experiência para os meninos a todo momento, porque o futebol, a gente muitas vezes acha que é igual uma escola, que você passa da primeira série, segunda série, terceira série, e não é assim. O futebol é um funil, ele não é aquele negócio que todo mundo vai chegar lá. Então, acho que essa experiência já me trouxe diversas vezes a oportunidade de entender como lidar embaixo, porque é um lidar diferente, né? E principalmente individualmente com o atleta. Em relação ao xadrez tático, que você chamou assim, hoje no nível
brasileiro sub-20, a gente tem algo muito grande e muito forte. A gente tem treinadores muito capacitados, jovens no nosso país. Inclusive, eu estava conversando com o Guanais é um amigo meu. Eu pude viver com ele a temporada 2020 no mesmo clube, ele treinador do 20, o Fernando Seabra treinador do 17 e eu treinador do sub-15. E há 10 anos atrás eu enfrentei o Guanais numa terceira divisão de São Paulo, numa A3, eu pelo Grêmio Osasco e ele eu era auxiliar ali no caso, e ele no São Carlos. Então assim, você vê que há 10 anos atrás a gente tinha um treinador também ali que tem essa capacidade que hoje ele demonstra, né, na equipe dele. E como eu vinha dizendo, na base a gente encontra muitos treinadores muito capacitados também. E aí no nível sub-20 e sub-17, a nível nacional, está um nível muito bom, muito importante. E lógico que no profissional, eu acho que a questão maior é o nível do jogador, a qualidade do jogador, a experiência do jogador. Então você conseguir talvez mudar taticamente com uma maior facilidade do que na base te demanda um maior tempo ali para a gente conseguir desenvolver o jogador. Boa noite, Belão. Parabéns pela vitória, Anderson Bruno do Botafoguista. Obrigado, Nada. O Botafogo ele tem, em seu período mais campeão, ele tinha um meio de campo um pouco mais pegador na marcação. Hoje a defesa ela tem sofrido, talvez, por não ter apresentado ultimamente um meio de campo que faz tanta pressão como quando estava mesmo quando está com jogadores mais postados, né? Então ele não força para explorar tanto o adversário, vamos dizer assim. Então, como você vê essa questão da dificuldade na defesa, seja com a bola aérea ou mesmo com essa dificuldade com os goleiros que têm falhado ultimamente? Olha, uma coisa que eu acho defensivamente, eu sou um treinador que pensa o jogo também defensivamente, tá? Então, quem acompanha as minhas equipes talvez enxergue isso também. E eu vejo que no futebol moderno, vamos dizer assim, o pessoal muitas vezes deixa de lado essa situação. Eu não estou falando especificamente do Botafogo, eu estou falando a nível nacional geral. Tá? E aí eu acho que a gente olha muito só para o jogador. E o jogador ele é importante, ele tem as características de jogador mais marcador muitas vezes. E voltando até para uma questão de formação de base, eu acho que a gente não pode deixar de formar jogadores também com essa qualidade defensiva. E, para mim, o Justino é um grande exemplo desse. Tá? A gente não pode excluir ele do processo. Estou dando o exemplo do Justino, que é um jogador que eu tenho uma propriedade maior para dizer sobre ele. Tá? Então, eu acho que a gente não pode deixar de olhar só para o aspecto do jogar com bola. E também é importante olhar para isso. Eu acho também importante formar jogadores para isso. Eu acho que a gente tem buscado ajustar. Alguns ajustes são coletivos e acho que esse é a dificuldade também. Não é só jogo aéreo, mas tem muita questão de detalhe coletivo que a gente precisa ajustar. E acho que isso é o passo que nós estamos tentando ajustar. E aí o ponto também é a falta de confiança. Temos muitos jogadores bons defensores, mas excelentes defensores. E talvez pelo momento que o clube está passando, essa confiança também vai caindo defensivamente. Tá? Então, por isso que eu volto a dizer, acho que a vitória ela é importante para trazer confiança no aspecto geral. Tá? E nesse sentido defensivo, eu não posso dizer sobre o que era antes. Quando foi vencedor, eu não estava no clube, então não me compete a dizer. Tá? Mas o que a gente está tentando nesse momento desenvolver é ajustar essa questão defensiva, que acho que hoje teve uma boa evolução também perante os outros jogos. O primeiro tempo do Atlético Paranaense, eu também acho que a gente fez uma boa partida defensivamente, por só ter dado 2 oportunidades, 3, na verdade, de gol de finalização do adversário. Então, acho que ali a gente teve uma consistência interessante defensivamente no primeiro tempo também. Aqui. Boa noite. Boa noite, Gilmar Machado. Parabéns pela vitória. Obrigado, O Botafogo também deixa o Z4, né, com essa vitória momentaneamente. Eu acho que isso também é bom para dar uma melhora no ambiente, né, toda a situação que o Botafogo está passando nesse momento.
Mas eu quero pegar um pouco mais nessa questão que já foi tratada aqui, o senhor acabou de falar um pouquinho, mas eu queria, se pudesse esclarecer um pouco mais. Para quem acompanha o Botafogo há muito tempo, já viu alguns jogadores, principalmente jogadores da defesa do Botafogo, performando num outro nível, né? E justamente nesse momento em que a equipe está precisando dessa performance, ela, ao meu ver, não está acontecendo. Como é que vocês, porque uma coisa é o que está acontecendo fora, né, das quatro linhas e outra coisa é o que está acontecendo na gestão. Como é que vocês, de alguma maneira, têm feito para tentar trabalhar, ter paz para trabalhar, né, para que essa performance boa que nós já vimos em relação ao Botafogo, ela retorne, principalmente no que você acabou de falar, né, jogadores da defesa. A gente já viu o Bastos atuando em altíssimo nível, Vitinho, Alex Telles, e quando a gente olha nesse momento, infelizmente, não é isso que a gente tem, né, visto. Queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem... Eu tenho dito bastante, e tenho dito isso internamente, que eu sou uma pessoa que eu tento trabalhar muito em cima daquilo que eu controlo, tá, João? Eu não é João, né? Perdão. Gilmar. Eu tento trabalhar muito em cima daquilo que eu posso, que eu controlo. Lógico que futebol, existe coisas internas e externas, mas o que me compete a controlar e poder mexer e trabalhar é o que eu foco minha atenção. Tá? Então, eu sou uma pessoa muito centrada nesse aspecto, e aí, dentro disso, a gente tem jogadores vencedores, tem jogadores top, a nível, como eu disse numa resposta anterior, a nível mundial. E eu acho que o momento, eu já passei por outros momentos em outros clubes parecidos. E o que eu tenho dito bastante é isso, a gente entender que o momento geral, dentro de campo, ele gera instabilidade emocional. Então, quando a gente não consegue vitórias, gera instabilidade. E isso acaba afetando não só ofensivamente, que é o que a maioria das pessoas olha, mas defensivamente também. Então, eu espero, se você pegar o retrospecto das últimas 3 partidas, são 2 vitórias e 1 derrota, que a gente consiga caminhar com vitórias, e essas vitórias vão gerando mais estabilidade emocional para todos nós, né? E aí é um passo que a gente... Porque parece que nesse momento, aquela velha história, as coisas não estão funcionando, estão dando certo. Isso é o passo que a gente está conseguindo trabalhar, e acho que se você pegar nesse recorde de 3 vitórias, a equipe está conseguindo lutar, competir, crescer em competitividade. E os jogadores estão se dedicando muito para isso. Acho que esse é o ponto importante, sabe? Os jogadores estarem cada vez mais se dedicando e se propondo a fazer o que a gente está pedindo, e eu fico muito feliz por ver essa evolução deles. Belão, boa noite. Anderson Mota, do canal do Anderson Mota. Na sua coletiva agora, você já falou 2 palavras importantes: confiança e emocional, né? E a gente sabe que está faltando confiança a esse time e, logicamente, futebol é confiança. Nós temos um problema sério que é no ataque. O ataque não tem feito gols, inclusive até o antigo treinador chegou a improvisar o Matheus Martins e tal. E nós temos o Arthur Cabral, né, que é um jogador que veio da Europa, só que não está conseguindo se firmar. Só que hoje ele fez, na minha opinião, um excelente jogo. E também temos o Júnior Santos, que passou por aqui, né, deixou o seu legado, foi campeão da Libertadores, mas voltou também com a missão de recuperar o futebol dele, e hoje ele conseguiu fazer um gol. Então, hoje o Botafogo ganhou com 2 gols dos atacantes. Eu queria saber a importância de tentar recuperar esses 2 jogadores para o elenco do Botafogo. Eu fico muito feliz não só pelos gols deles, como pela atuação deles, eu concordo contigo. E é esse ponto que é importante. As pessoas querem muito que a gente... não deu troca. Não, meu, eu tenho um ser humano ali, cara. Eu tenho um ser humano ali que ele também precisa de apoio, precisa de ajuda, e o ponto importante para mim não é só ele, sabe, ou eles 2, é o quanto o grupo também passa a confiança, e quanto o grupo busca isso. E é isso que eu fico feliz em ver, não só eles, mas eles também conseguindo performar melhor e conseguindo os objetivos aí de fazerem gols para a gente. Vejo também outros jogadores, a gente teve chances
claras de gol no segundo tempo com outros jogadores do ataque também. Isso acho que é um ponto importante da gente entender que todo mundo junto vai fazer as pessoas crescerem e se desenvolverem cada vez mais. Boa noite, Belão. Parabéns pela vitória. Gustavo Bandeira do Fogo na Rede. Você falou dos jogadores individualmente no ataque. Eu gostaria de saber do estilo de ataque do Botafogo hoje, que hoje o Botafogo atacou de uma forma que deu muito certo nos últimos anos, e a torcida vinha pedindo bastante também, que são essas transições ofensivas rápidas, bastante contra-ataques, principalmente no segundo tempo. Deu muito certo. Eu queria saber por que você optou por essa mudança tão brusca de estilo de jogo em comparação às últimas partidas, onde o Botafogo tinha mais posse de bola, era um jogo mais controlado, hoje um jogo de mais transição direta, e se isso pode ser um legado para você deixar para esse novo treinador que chegar aí. Obrigado. Eu gosto de enxergar um jogo também, o jogo curto, e também gosto de enxergar o jogo longo, né? Acho que faz parte do futebol isso. No jogo do Atlético Paranaense, no primeiro tempo, era o ponto que a gente também estava tentando construir. Então, se você pegar antes do primeiro gol, que foi cedo, mas a gente teve 2 chegadas também, uma roubada do próprio Arthur Cabral com chegada na área. A gente não conseguiu finalizar, talvez, do jeito que a gente gostaria, e tivemos mais uma antes de tomar o primeiro gol. Então, é conseguir fazer essa alternância do curto e longo, curto e longo. E o longo, o pessoal olha muito para uma bola longa, um chutão, mas não é isso. Muitas vezes é um passe, parede e atacar costas do adversário ou achar lado contrário. Eu quis colocar alguns jogadores em algumas posições justamente para quem tivesse pé, por exemplo, com o lado do Santi, de ter um pé e um jogador que consegue arrastar, que foi o gol do pênalti nosso, né, a lance do pênalti, que ele tem capacidade de arrastar verticalmente, então também atacar espaço. Medina e Edenilson são 2 jogadores que conseguem atacar espaço e vir para o pé. Então, o primeiro gol é uma ruptura do Edenilson, que aí sobra para o Cabral, e o segundo gol é uma ruptura do Medina, nas costas da defesa deles, que sofre. Então, acho que também essa questão. E aí o Júnior Santos também, para buscar essa velocidade. Acho muito importante, quando a gente joga dessa maneira, ter um jogador mais de referência, porque é ele que vai, muitas vezes, segurar a bola para dar o tempo dessas chegadas. Ou quando tem uma ruptura, igual foi o primeiro gol do Edenilson, e ele está ali para garantir. Então, por isso que a ideia é tentar encaixar as peças que a gente tem, junto com a estratégia. Um ponto, por exemplo, que eu trouxe para a nossa equipe essa semana. O Mirassol é a equipe que mais tem posse no Campeonato Brasileiro. Tá? Então, essas são as estatísticas que estão aí. Eles tendo mais posse, contra todos os clubes, eles são o número 1 do Brasil. Então, talvez ainda mais a gente, nesse momento de falta de confiança, a gente vai conseguir ter uma melhor posse contra eles. Mas a gente pode tentar explorar o que eles deixam de fazer bem, que é, quando eles estão no campo ofensivo, umas costas desguarnecidas. E aí a gente tentar explorar dentro dessa estratégia, e hoje a gente foi muito feliz. Fico feliz que a gente conseguiu cumprir com o plano de jogo que a gente tinha hoje aqui. Belão, tudo bem? Parabéns pela vitória. Obrigado. Você falou do Medina agora, queria te perguntar sobre a função que você enxerga nele no time, né? Hoje ele, você falou bem, chegou mais ali na área, tem aquela primeira chegada no começo do jogo e depois na jogada do pênalti. E ele sai justamente para a entrada do Montoro. Você acha que os dois conseguem jogar juntos, se eles acabam batendo cabeça pelas características que os dois têm? Queria saber mesmo a sua visão sobre o Medina, funcionamento também com o Montoro. Obrigado. Tudo bem? Boa noite, Rafa. Obrigado. Eu acho que eles conseguem jogar juntos, sim. Acho que jogadores de qualidade sempre conseguem jogar juntos, tá? Acho que o Medina é um cara com muita versatilidade. Ele já fez 5, subindo ali da base do Boca Juniors. Ele já jogou de 5. Ele tem uma característica muito grande de 8. E eu acho que o Montoro tem essa característica de ser um 10. Tem a característica de jogar pelos lados, pelas pontas também, vindo para dentro. Então, acho que eles, de diversas maneiras, a gente pode construir essa equipe com os dois juntos, tá? Então, agora, temos que olhar para o lado ofensivo e temos que olhar para o lado defensivo também. Então, por isso que eu acho que depende muito da estratégia, do estilo de jogo do adversário, para a gente conseguir casar bem essas duas características. Mas é muito possível, porque principalmente não são bons jogadores, são excelentes jogadores. Tá? Então, acho que é esse ponto que eu quero, talvez, ver também jogando ali na frente. Belão, boa noite. Pedro Brandino, Arena Vebet. Queria
fazer uma projeção do seu futuro, né? Como você avalia que vai ser o seu futuro aqui no Botafogo com a iminente chegada de uma comissão nova? Se você pretende ser integrado a essa comissão do profissional ou se você retorna para ser o treinador do Sub-20? Obrigado. Boa noite, Pedro. Cara, eu já vivi diversas situações do futebol e eu estou muito tranquilo, eu estou muito feliz aqui no Botafogo, sendo treinador de Sub-20 ou subindo para uma comissão fixa. Fiquei extremamente feliz quando a diretoria toda no projeto de levar o Sub-20 para lá também me deixou muito à vontade. Eu já consigo participar de muitas atividades do profissional daqui principal, perdão. E é lógico que a gente tem a ambição de estar sempre sendo participativo, mas se eu puder ser colaborativo estando no 20, vai ser ótimo para mim. E se for colaborativo ajudando a equipe do Botafogo em cima, vai ser ótimo para mim também. Então, eu gosto de ser muito feliz me sentindo útil. E onde a diretoria achar que eu posso ser mais útil, eles podem contar comigo, porque eu estou muito feliz aqui no Botafogo. Boa noite, Belão. Boa noite. Bruno Print, Bprint Sport, parabéns pela vitória. Obrigado, Bruno. Belão, você é também, né, responsável pelo crescimento dessa base do Botafogo, já passou pelo Sub-17, Sub-20, cresceu muito com a sua chegada. E essa temporada você teve um desafio muito grande, né? Com essa Botafogo jogando a Copinha, jogava a Copinha num dia, no outro já estava aqui jogando no profissional. Eu queria saber do senhor como né, conversar com os meninos que ainda estão nessa transição entre base e profissional, como é que você fez para poder trabalhar na cabeça, porque não é fácil, para o profissional já é difícil você estar nessa mudança de chave, né, entre uma competição e outra, como que você trabalhou na mente desses meninos, e também quero saber de você, né, se caso você vai ficar no comando do Botafogo até sábado contra o Vasco, como você projeta essa partida contra o Vasco, um clássico, mais um clássico, e o Botafogo ainda, lembrando que não ganhamos um clássico ainda, né? Obrigado. Obrigado. Bom, vou começar pelo final. Tá? Eu já tenho a confirmação da diretoria que eu faço o jogo do Vasco. Tá? Então, mas a partir de agora eu vou começar, assim que eu dormir e acordar, começar a pensar no Vasco, né? Que a gente também tem esse tempinho que tem que dormir e acordar. E aí vou pensar a respeito disso. Tá? Então, ainda não consegui ver muitos jogos do Vasco com o Renato. Tá? Então, é o que eu quero analisar junto com a minha equipe técnica toda a partir de amanhã cedinho. Então, amanhã, 6 horas da manhã, já estamos lá no CT trabalhando. Em relação aos meninos, para mim tem uma questão muito clara do meu jeito de ser, da minha filosofia de vida, e eu passo muito para eles, acho que eles conseguem enxergar muito isso, que é a grande diferença de ser e estar. Eu hoje sou o treinador do Sub-20 do Botafogo e estou no profissional. E eu passo isso para eles a minha vida inteira. Vocês são jogadores do Sub-20 e estão no profissional. E o meu papo com eles quando você fizer 10 jogos como titular, aí você começa a pensar que você já é da equipe principal, né? Porque aí você está sendo muito utilizado, muito útil, enfim. Então esse é o ponto que eu sempre coloco para eles ali no dia a dia, e não é só falar, é realmente ser isso, transparecer. Eu sou um cara que eu cuido muito do ser humano. Tá? Acho que foi esse o meu principal papel aqui quando eu cheguei, é entender o contexto, entender o quanto de meninos de comunidade eu tenho aqui, o quanto eles têm uma vida difícil, sofrida, o quanto eles têm uma dificuldade de entender que tem um mundo gigantesco para eles poderem sair e construir a vida deles, não só aquela direção. Ao mesmo momento, eu também tenho meninos de classe social também alta e entender o problema, que eles também têm problemas e são outros, né? E é esse lado que eu trabalho muito no dia a dia com eles. Talvez é por isso que eu consigo ter o carinho de muita gente, dos meninos, porque é tentar fazer eles serem não só jogadores, como pessoas melhores, e acho que esse é o fato que eu estou conseguindo desempenhar bem aqui nesse clube, e me deixa extremamente feliz por isso. Boa noite, Rodrigo, tudo bom?
Boa noite. Matheus Pita aqui. Boa noite, Quero Matheus. falar um pouco do trabalho que você está tendo. Eu não estou te ouvindo, desculpa. Não? Tá bom? agora sim. Caraca, que eu tô de fone aí. Quero que você fale um pouco de como é trabalhar com o Júnior Santos, que hoje ele voltou a fazer gol, é um cara muito importante para a história do clube recente, ganhou um título continental com o Botafogo. A gente tem até o Joel aqui, que é um grande ídolo do Botafogo. Quero que você fale como é trabalhar com grandes peças, com peças importantes do clube em tão pouco tempo assim de Botafogo. Obrigado. Obrigado. É especial, cara, você ter a oportunidade de trabalhar com pessoas vencedoras ao seu lado, acho que é algo que todo mundo tem que ficar muito feliz por isso, sabe? A oportunidade de trabalhar com o Carly é algo especial, eu gosto muito dele, ele sabe disso, a gente tem uma relação muito boa, me ensina muito no dia a dia e eu agradeço muito ele. E, por exemplo, o Júnior, que você me perguntou, é um cara sensacional, um cara querido por todas as pessoas do CT, por todas as pessoas do Botafogo. E acredito que por isso que todos também, torcida toda gosta muito dele, e isso deixa a gente muito feliz quando vê ele fazendo um gol, voltando, né? Então ele conseguindo voltar aqui e performar, acho que é importante. E, cara, não só eles, mas todos os jogadores aí que nós temos são pessoas de muito... Cara, assim, o que eu senti muito quando eu cheguei é muito honestidade deles comigo, sabe? E isso está sendo muito importante. E para mim, esse convívio com eles está sendo legal, de ter uma relação de conversar olho no olho e ver que todo mundo é de verdade, sabe? Então, eu estou muito feliz por isso, não só pelo Júnior, mas com todos ali dentro. Está sendo uma relação muito especial para mim. Para encerrar aqui. Melão, boa noite. Lucas Borges do Lance, parabéns pela vitória. Obrigado, Lucas. Eu queria perguntar para você, porque olhando o jogo lá da zona de imprensa, alguns jogadores que foram substituídos no segundo tempo, eles já estavam se endereçando para o banco e eles deram meia volta para dar um abraço em você. Quando foram substituídos, o Arthur Cabral e também, se não me engano, o Alex Telles. Isso não é tão normal assim no futebol, alguns dos jogadores vão direto para o banco. Como é que você enxerga esse ato deles? Parece um pouco mais de confiança, né? Eles estão dando confiança no treinador que é jovem. Como é que você enxerga isso? Como é que tem sido essa relação com esse elenco? Se em algum momento você sentiu uma responsabilidade muito grande ou não, você foi bem acolhido, como é que foi essa relação? Cara, a responsabilidade é grande no futebol em muitas circunstâncias e acho que quando é um futebol de verdade, como eu digo, que é na equipe principal, ela é gigantesca a responsabilidade, né? Mas... como eu disse na resposta anterior, a criação de vínculo, porque as pessoas acabam vendo o quanto você se dedica, sabe? E o quanto você aposta nelas, o quanto você fala, o quanto você é sincero quando você precisa fazer uma situação diferente da que é esperada. Então, acho que esse carinho que eles tiveram comigo, para mim, é algo muito especial que eu estou levando dessa experiência que eu estou tendo, sabe? A ideia de que, como eu disse anteriormente, fui muito bem recebido, e acho que o muito bem recebido não é só quando você chega lá, acho que é em todos os momentos, em momentos de dificuldade, e você dá a palavra, você dá o direcionamento, e eles acolherem, entenderem, comprarem, e isso acho que é importante. Então, quando tem uma retribuição como essa, é algo especial, né? Esses dias me perguntaram que na base os meninos também me abraçam muito, né? E um dos jogadores da equipe principal falou para mim, pô, Belão, me chamava muito a atenção isso. Todo gol, os moleques vão te abraçar. E aí ele me falando, e aí eu fui perguntar para eles falaram para mim, pelo cara que você é com eles gostam muito de comemorar contigo. Então, acho que é esse sentido, a gente conseguir enxergar um pouco além do jogador. Acho que essa é a maneira como eu trabalho no dia a dia. Valeu. Obrigado, senhores. Boa noite a todos. Obrigado.